Sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicoprato, o nosso podcast que une psicologia e nutrição, não só programa, não só conteúdo, e que tem por seus apresentadores eu, Diogo Teixeira, nutricionista, E eu, Guilherme Mula, psicólogo. Isso mesmo. Bom, vocês já devem ter acompanhado a gente aí no primeiro episódio. A gente falou sobre as famosas canetas emagrecedoras, então já tem mais um conteúdo aí para você conferir. Mas no episódio de hoje a gente vai trazer sobre um assunto que importa mais para o público de terceira idade, ou para aquelas pessoas que têm algum familiar que seja um pouco mais velho. Vamos trazer alguns fatos e discutir sobre eles dentro dessa visão científica, né, e psicológica, nutricional, com relação à saúde mental na terceira idade. Então, a gente entendeu como relevante esses fatos devido a um post da Organização Mundial de Saúde no dia 8 de outubro de 2025, que traz alguns dados aí relevantes com relação a isso. Gui, você já quer dar alguma palhinha? Exatamente, Diogão. Acho que a gente vai trazer aí pauta a pauta direitinho para trabalhar essas questões da saúde mental na terceira idade, mas é interessante a gente já entender o que está acontecendo, né? Porque esse material que a OMS traz revela que, na verdade, não que isso já não seja de conhecimento nosso, né, mas traz à tona ou traz à luz certas questões sobre como a nossa alimentação e a nossa saúde mental estão alinhadas, principalmente na terceira idade, que é, convenhamos, uma idade onde você tem um limbo de nuances e questões um pouco não discutidas. E eu acho que é importante a gente trazer hoje no nosso episódio. Justamente, Guizão. E até nesse momento vou aproveitar para que a gente chame a nossa vinheta. Então vamos lá para as informações. Alguns dos primeiros fatos que a OMS trouxe é que até 2030, uma em cada 6 pessoas no mundo terá 60 anos ou mais. Então, com relação a isso, a gente já pode ver que é uma progressão, né? Ainda vão ter alguns anos para que isso aconteça, mas ao que tudo indica, porque pessoas têm vivido mais e têm, digamos assim, nascido menos pessoas também. Isso Exatamente. sendo um dado global. Então, a média de idade e a média populacional tem sempre crescido. Você já consegue avaliar alguma questão do porquê que isso pode ser um fator relevante? Eu acho que, na verdade, isso é um fator relevante porque traz à tona essa discussão que antes era deixada de lado, né? Porque com o avanço da tecnologia na área da saúde e a diminuição da porcentagem de forma geral, relativa no mundo todo, dos nascimentos, independente da cultura e local do mundo, de forma geral, a gente naturalmente vai acabar tendo uma quantidade mais de velhos, digamos, né? E quanto mais velhos, mais a gente precisa estudar sobre isso. E as pessoas, a gerontologia, né, que é, de forma geral, ela vai trazer algumas questões que por que um velho, por exemplo, uma pessoa de idade, ela não é levada a sério? Por que as pessoas não entendem os processos neurocognitivos de uma pessoa mais idosa? O que uma pessoa idosa sente falta, muitas vezes não é levado em conta, nem pela família, por exemplo. Então, acho que por aí em diante, né? Eu diria até por um aspecto mais macro, digamos assim, que tem digamos, acontece de forma meio premeditada isso. Acho que muitas das decisões em nível global, elas são tendenciosas para que isso seja mais prevalente. Por exemplo, o pessoal da terceira idade tem acesso, pelo menos aqui no Brasil, a uma renda fixa, sua aposentadoria. Uhum. Né? Nem todos os países abordam isso. Mas isso leva com que as pessoas pensem mais a longo prazo, com que empresas prefiram trabalhar com investimentos de idosos, empréstimo, tudo isso. Então, acho que também é vantajoso em diversas camadas da sociedade ter uma população mais velha. Porém, nem todos. Digamos assim, a curto prazo é sempre bom ter pessoas idosas, mas a longo prazo você precisa repor essa população que está numa idade ativa, está numa idade, né, de trabalho ainda. Então, acho que tem diversos outros aspectos a se tratar sobre isso, além da questão de saúde. Mas ela só é viável através
dos fatores de saúde, de avanços na tecnologia de medicina, de acesso à Sim, medicina em comunidades, em povos que não teriam esse acesso alguns anos atrás. exatamente. Então tem esse incentivo também. Agora vamos comentar o segundo fato que o OMS trouxe, é que solidão e isolamento social são fatores de risco importantes para problemas de saúde mental na terceira idade. Então, acho que estamos vivendo uma certa epidemia de solidão, né, e de Sim, com isolamento social certeza. em todas as idades, mas isso se torna ainda mais grave, ainda mais intenso na terceira idade. Se Com quiser trazer um certeza. pouco da sua perspectiva. Não, Diogo, eu acho que até para a gente entender que as doenças da atualidade, as doenças, as patologias que vêm ganhando mais relevância, né, na área da saúde, vão acabar sendo a depressão e a ansiedade, não só na terceira idade, de uma forma geral, mas na terceira idade é uma coisa um pouco mais complicada, porque é, você, por exemplo, já teve contato com alguém idoso, seja sua avó, seu avô, sua bisavó, e a pessoa não para de falar, quer contar as histórias, quer compartilhar com você. Por quê? Porque essa interação social, ela tem muito a ver com como a pessoa desenvolvia a questão do carinho, do afeto, enquanto ela estava ativa na sociedade, certo? E quando ela deixa de ser ativa, é um conjunto de fatores um atrás do outro. A primeira coisa é a sensação de impotência, porque você perde o tônus físico de você poder fazer alguma coisa, alguma atividade. Você perde a habilidade de comunicação social, a habilidade de captação de informação. A informação é muito rápida hoje em dia, então é difícil se atualizar para entender a linguagem, entender tudo. Só me surgiu uma dúvida. De fato, essa dificuldade de compreensão é porque o meio fora do, digamos, do interno ali do idoso ficou mais acelerado? Ou tem algum processo interno nele que faz com que ele entenda e processe essas informações de maneira mais devagar? Na verdade, a gente pode colocar os dois Um pouco aspectos, dos né? Os dois. dois aspectos ao mesmo tempo. Durante muitas décadas, se a gente for puxar um histórico aqui em dados, você teve um avanço tecnológico mais lento durante muitas décadas, onde você teve uma perpetuação de uma cultura onde não existia internet. E aí sim se trabalhava a comunicação, mesmo que de formas variadas. E aí, do nada, bum, internet, explode tudo, velocidade, informação. E aí você vê as pessoas naturalmente, a partir dos seus 60, 65 anos, você tem um processo natural de neurodegeneração. Então, todos os processos, os sistemas límbicos da memória, o seu hipocampo, uma certa dificuldade de desenvolvimento não, de gênese, de sinapses do seu lobo frontal, por exemplo, onde estão as decisões, as coisas mais importantes. Logo, isso associado à dificuldade de... Imagina uma coisa, nós que já somos pessoas CLTs ativos, Sim, sim. a gente vai conversar com um adolescente, a gente já não vai conseguir Já tem uma captar, disparidade ali a gente no já tipo não... de conversa. Exatamente, e a gente tem total capacidade de entender o que ele está falando, o contexto, mas talvez palavras ou referências. E aí a gente até nessas conversas assim mais simples a gente acaba ficando perdido. Você imagina uma pessoa que teve, poxa, a vida toda tendo aquele discurso um pouco mais lento, com mais calma, explicações mais trabalhadas e você comprime tudo isso. Uhum. E você trouxe um ponto também da marca dos 60 anos ser onde começam esses processos de neurodegeneração, mas até tratando um pouco desse quesito da nutrição, né, da minha especialidade, eu sei que tem hábitos que a pessoa pode ter durante a vida, tanto alimentares quanto de atividade física, né, exercícios para o cérebro, que podem retardar esse processo, ou ainda que ele aconteça, mas aconteça de maneira não tão intensa, não tão avassaladora, digamos assim. Isso vai trazer tanto quanto ter uma boa biodisponibilidade de micronutrientes, macronutrientes, principalmente o magnésio, o zinco, né, o ferro, e ter a prática da atividade física, tanto para preservar o corpo. E queria perguntar para você o que pode ser feito nesse aspecto de preservar a mente também. Quais hábitos que a gente pode ter ao longo da vida que vão ajudar com que atrase esse processo de neurodegeneração?
É interessante você pensar nesse aspecto, porque são as coisas, elas estão muito ligadas uma na outra. Assim como a gente treina o nosso corpo para ter músculos que têm uma funcionalidade no nosso dia a dia, para a gente conseguir subir uma escada bem, para a gente conseguir ter um exercício do dia a dia, exercer a sua atividade laboral de uma forma que você consiga respirar bem. Tudo isso tem a ver tanto, né, com a sua alimentação, quanto a forma como você se exercita e mantém a preservação do seu corpo, né? O nosso cérebro, né, o nosso encéfalo, ele não é diferente. Funciona na mesma metodologia de um músculo. Você precisa treinar ele. Então, naturalmente, as pessoas que têm um histórico, uma cultura onde eu leio mais, estudo mais, tenho mais curiosidade, não necessariamente no sentido de absorção de conteúdo acadêmico, as pessoas às vezes associam uma coisa a outra, que é a pessoa inteligente ou esperta, ela tem um volume de conteúdo acadêmico porque ela estudou. Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com o quanto eu estimulo o meu cérebro, as minhas estruturas, os meus sistemas, para começar a deixar aquilo ativo de uma forma em que quanto mais eu ativo ele, mais tempo ele demora para se desativar. Então, não sei se você já ouviu falar, mas muitas vezes, quando a gente estuda gerontologia e as metodologias de fazer os tratamentos, você coloca eles para fazer conta, coloca para fazer caça-palavras. Então, são coisas que estimulam, né? Pô, isso me anima. Meu avô faz bastante caça-palavra. Ele tem os livrinhos dele ali e não pede ajuda pra internet, não. Ele vai fazendo na marra, até lembrar. Exatamente, é importante isso. Bom, vou passar aqui para o próximo fato. Então, 1 em cada 6 idosos sofre abuso, geralmente por parte de seus próprios cuidadores. Nesse aspecto, imagino que ele esteja tratando mais sobre idosos não institucionalizados, né? Ainda que Sim. aconteçam casos onde isso ocorra num ambiente monitorado, digamos assim, Sim, mas leva a crer que tem esse problema, primeiro, que é um certo abandono familiar, sim. que em certos casos vai ser justificável, porque ele não tem outras pessoas que possam realizar aquele cuidado, Uhum. mas em outros casos nenhum ser humano teria esse direito de agredir um idoso. Acho que isso é a opinião mais segura que eu já dei online. Acho que essa eu falei com Sim, confiança. com certeza. Mas eu queria também, da sua perspectiva, não só o porquê que isso acontece, porque que isso é tão passível de se acontecer, tão Sim. frequente, mas também o que leva, assim, não se colocando na posição do agressor, mas assim, compreendendo por que que leva aquela resposta o ambiente que ele está inserido ali de cuidado com o idoso. Eu acho que para começar é muito interessante essa questão e as pessoas não olham por todas as perspectivas. Eu acho que há uma grande dificuldade das pessoas enxergarem o problema em todas as suas nuances. O que eu quero dizer com isso? Aí eu vou começar fazendo o advogado diabo aqui para me chegar no ponto que eu quero. Não é porque a pessoa é idosa que necessariamente ela foi uma pessoa boa. Justo. Isso é a primeira Justo. coisa que tem que ser colocado. Pode ter sido uma pessoa muito ruim para a família, que causou traumas aos familiares, que fez familiares sofrer muito. Até se você for pegar, podem puxar as estatísticas aí das pesquisas. A maior parte das pessoas que institucionalizam o idoso ou é por conta de questões laborais do trabalho ou é por conta que a pessoa não consegue suportar aquela pessoa ou por questões psicológicas. Não é porque é idoso que a pessoa se torna automaticamente um santo. Primeiro a gente coloca esse ponto. Estou forçando uma barra aqui, mas deu para entender o que eu quero Não, dizer. faz sentido. Eu diria que, assim, tem grandes estereótipos do bom velhinho, digamos assim, né? Sim, Então, não sei se cabe, mas um Gandalf, um Papai Noel, tipo, são é, pessoas idosas mais bondosas, mas também tem muito do contrário, né? Vai chutar estereótipo, eu tô falando de entretenimento, de mídia, mas o Sr. Burns dos Simpsons é um é, idoso que não tá nem aí pros funcionários dele,
assistente dele. E aí, claro que, né, são representações Sim. gráficas, Estereotipadas, né? mas na vida real isso é muito comum. E até por, acredito, ter tido um reforço desse tipo de criação, né, em outros tempos, onde Sim. né, se tinha menos instrução com relação à criação dos filhos, a como lidar, né, tipo, ou comparações para saber o que a pessoa estava fazendo, se era certo, Exato. Mas tem poucos ou dados. danoso, né, digamos. Isso, exatamente. Você vai ter poucos dados no sentido de como você avalia uma questão subjetiva. Uhum, O que é ser um bom pai? uhum, Ah, mas aí você vai falar com o idoso e você diz realmente esse estereótipo de trazer aquele tom professoral, de experiência, de uhum. calmaria, pode até existir esse fator psicológico que leva a É. gente a acreditar que na maioria dos casos isso aconteça, porém existem muitos e muitos casos que vão se acabar se revelando aí, fazendo as anamneses dos casos que não é bem assim. Uhum. Até a gente olhar dentro de qualquer instituição de casas de acolhimento para idosos, você pode fazer uma pesquisa com os familiares, você vai ter respostas parecidas, assim, né? Como eu já tive experiências. E, digamos assim, né, você falou desse quesito, não tem muito como avaliar, mas o que é ser um bom pai? Com certeza teriam idosos, né, vai, 70, 80 anos, que vão falar, é botar comida na mesa e mandar eles trabalhar, né, assim que eles tiverem idade, sair da minha casa, parar de sugar meu dinheiro. Tipo, Exatamente, exatamente. e em certo modo, não tem como questionar isso Não, quando eles estão idosos, porque foi o que eles fizeram e não vai solucionar nada você ir contra isso. exatamente. E aí que tá. Por que existe muito desse pensamento quase que patriarcal, né? Se você colocar só da parte do homem, né? Do pai de família. Uhum, Porque a referência de pai de família era muito pequena, era o pai dele, o pai do amigo e tudo mais. Hoje, como você tem a tecnologia, você tem um acesso à informação de referência paternal que uhum, é muito ampla. muito amplo. Então aí você consegue fazer um comparativo, mas calma aí. Eu tô aqui, poxa, meu pai tá me falando que é um bom pai, porque ele traz comida em casa, porque ele banca as coisas, mas eu tô vendo aqui um pai que eu acho que é mais interessante aqui na internet, de alguma forma, assistindo uma série. Então, a quantidade de referenciais cresce, assim como a interpretação sobre essa questão cresce. Sim, e trazendo esse aspecto, você também referenciou quando você pega esse pai que tinha esse tipo de cuidado, esse tipo de carinho, e agora na idade de hoje, passando os 60, passando os 70, que imputou no filho aquela questão do tipo, é sua responsabilidade cuidar de mim quando eu estiver mais velho. Sim, Tipo, é um dever seu, é algo porque que eu pus você é comida na obrigado mesa. a fazer, Sim, então você tem que retribuir o que eu fiz. exatamente. E isso não está relacionado com a questão da agressão. Tipo, por ele, beleza, ó, o suficiente para mim cuidar do meu pai, então é botar qualquer um para ficar cuidando, trocando as fraldas Sim. dele, dando banho nele, e abre margem para esse tipo de causa. Com certeza, abre margem porque esse elemento de abandono e agressão contra idosos, apesar de ele ter algumas métricas e parâmetros, ele precisa ser analisado um pouco melhor. Porque se você coloca, por exemplo, um idoso institucionalizado numa casa de alta tecnologia, alto acompanhamento médico, alto acompanhamento ambulatorial de cuidadores, beleza, você vai ter uma métrica de cuidados muito boa, teoricamente. Porém, o idoso pode não se sentir confortável, tá querendo estar com os filhos dele, e ele se sentir totalmente agredido por essa situação. Sim. Então, também vai da interpretação do idoso. Porque quem estabeleceu isso? Agora, deixando de fazer um pouco a parte do advogado do diabo e olhando da perspectiva do idoso, né, que seria Uhum. o que seria mais abordado aí, realmente as pessoas elas têm essa alta tendência. A quantidade de volume laboral que as pessoas têm hoje aumenta a produtividade, por exemplo, de uma família, onde o pai e a mãe trabalham, o filho estagia, não tem tempo de você ter todos os cuidados, acompanhamento com o idoso. Assim como você já tinha uma cultura mais estabelecida para esse tipo de cultura anteriormente, hoje em dia isso muda, e aí as pessoas pensam assim, tudo bem, tá, eu vou dedicar meu tempo para cuidar do meu avô, do meu pai, tal, tal, tal. Porém, como que eu vou trabalhar?
o custo de vida está muito mais alto. Eu preciso estar ali. Isso significa que eu quero fazer o que eu estou fazendo? Não. Mas o idoso, por estar nessa situação, ele não tem que avaliar isso. Ele tem que Não, avaliar o que ele está sentindo. de fato. Se ele está se sentindo abandonado, se ele está se sentindo agredido, e aí você entra se piorando o caso, nos casos das pessoas que, poxa, eu me sinto agredido por não poder produzir na minha vida, ou nem só isso, se você pegar um recorte psicoestrutural da sociedade, onde você tem pessoas de mais baixa renda, às vezes não é nem isso, porque você vai ter muita gente ganhando dinheiro em cima de benefícios ou coisas nesse sentido, que nem é tanta questão laboral, é a questão de não quero cuidar, foda-se, o problema é seu. Uhum. E esse recorte evidencia o que é uma coisa tenebrosa hoje em dia, que e pior, esses relatos e o quanto isso não é levado a sério na sociedade, porque se você vai conversar com o idoso, e o idoso vai também, muitas das vezes, pela minha própria experiência, ele não vai só levar isso em consideração, ele vai levar em consideração, mas é meu filho, então tá tudo bem, ou ele vai falar, não, meu filho não é muito bom para mim, mas eu moro na casa dele, eu me alimento da comida que ele compra, então as pessoas vão meio que Faz todo o passando. círculo, né? Começou assim, Exato. terminou assim, só mudou a posição. Exatamente. E daí vai. E aí o pano, no fim das contas, o pano é passado, os panos quentes, ninguém dá a devida importância para isso e vida que segue. E esse idoso vai morrer alguma coisa por alguma questão patológica, e aí pode ter sido causado até por um abandono, alguma agressão, mas quem que vai dizer? Ele já era idoso mesmo? Né? Sim. Existe uma certa idade onde não é mais uma surpresa desenvolver certas condições, porque elas são passíveis justamente do envelhecimento. Então, por mais que você tenha tido todos os precursores ali de cuidado, de alimentação, de atividade física, isso não é um segredo para a imortalidade. Não. Ele só tende, e ainda nem é uma garantia, mas tende Sim. a desacelerar esse tipo de processo, mas ele não o evita de forma alguma. E da sua perspectiva? A gente melhora todos os processos tecnológicos, processos de saúde, onde a gente vai ter aí um estudo, e aí os nutricionistas, né, que se prezem bons, vão fazer essa educação continuada, de estar se atualizando sobre isso. O quanto que a gente consegue elevar a idade de alguém, manter uma qualidade de vida boa, deixar a pessoa ativa até que certa idade, como que é essa questão atualmente, nessa questão mais biológica, digamos assim. Acho que é um papo que ele vai juntar boa parte do que a gente já conversou até agora. Então, junta essas questões com relação ao abandono, né, ao idoso estar isolado socialmente. Então, seja casos onde ele tem algum cuidador, ou principalmente casos onde ele não tem algum cuidador. E aí pode ser um casal de idosos, pode ser um idoso solitário que mora sozinho, Sim. ou que até mora com os familiares, mas os familiares não estão o tempo todo em casa. Sim. E isso vai trazer desincentivos, ou assim, menos incentivos para que ele tenha esse próprio cuidado com ele mesmo. Então, normalmente, quando você tem acesso, né, a esses postos de saúde, consultas médicas regulares, algum mínimo ali de instrução, e nisso até as mídias públicas, digamos assim, parte cartazes do governo, o Jornal Nacional, tende a ter essa preocupação de passar essas informações na medida do possível, mais corretas possível, para que ele tenha esse próprio autocuidado. E, tipo, não exagerar em ultraprocessados, que vão ter muito sódio, vão impactar o rim, não exagerar em produtos com alta dose de açúcar, que aí vão descompensar a diabetes ou vão desenvolver alguma diabetes. Porém, sem ter essa proximidade, sem ter algum outro ser humano ali que realize esse cuidado em conjunto, o idoso ele não vai se sentir motivado a ter esse tipo de cuidado. Também associando com esses transtornos mentais, que a gente já vai falar, né, do isolamento, vir trazer algum caso de depressão. Então, já isso tendencia ele a não querer esse próprio autocuidado, e ele deixa de querer fazer essas atividades. Então, ele tomaria um café da manhã.
Mas como ele está sozinho em casa, para que que ele vai sair na padaria e comprar um pão para só ele tomar café da Sim. manhã? Hoje, pai, ele faria um almoço com legumes, com verduras, um refogado, cozido, com uma proteína de qualidade, uma carne ali, Sim. mas para ele comer sozinho, ele vai comer uma bolacha que já está pronta, ele vai tomar um leite, ele vai fazer o mais simples. Esse autocuidado, não só para idoso, né? Para as pessoas de forma geral, mas acho que para o idoso acaba gravando mais, né? Acaba gravando mais porque ele precisa mais, né? A juventude, a jovialidade, mesmo se você não tiver esse tipo de comportamento, se você não tiver esse tipo de autocuidado, seja com alimentação ou com atividade física, você ainda vai segurar a sua mobilidade, sua autonomia, seu raciocínio vai, até uns 40 e poucos anos aí, mesmo se você for sedentário e não fizer nada e comer tudo errado, você ainda vai conseguir ter uma vida autônoma, Sim. né? Por mais que você tenha casos, doenças ali, DCNTs, né, doenças crônicas não transmissíveis, vão acelerar esse processo, mas você ainda vai conseguir viver. Sim. Agora, para o idoso, é muito mais danoso ele cair nesses comportamentos de falta de autocuidado do que para uma pessoa jovem. Porém, ele ter esse comportamento desde jovem também dificulta a vida dele na terceira idade. Exatamente. Então, hoje, uma parte muito positiva, acredito que das mídias sociais, né? Normalmente a gente vem aqui, casca o pau em Instagram, em Facebook, mas é de difundir esse acesso a boas informações com relação ao autocuidado. A importância de fazer uma atividade física, um treino de resistência, a importância de comer legumes e frutas. Claro, sempre o pessoal vai ficar tendencioso pro tipo, o que é zero caloria e o que é muito calórico e acha que isso é nutrição. Não é, mas o mundo do existe esse cuidado. emagrecimento, ele é muito tóxico, né? Muito. Porque parece que você tem que obrigatoriamente todas as vezes escolher a opção com menos calorias, senão você está fazendo alguma coisa errada. Sim. Não é esse o caso. Inclusive, para o idoso, vai ser muito importante não optar por alimentos baixos em calorias, por conta do risco de sarcopenia. Sarcopenia é a perda de massa magra, né, que acontece naturalmente, e é mais uma das coisas que a gente pode desacelerar quando tem comportamentos voltados para isso. Quando pratica uma atividade física, quando tem uma dieta hiperproteica, e você sempre colocar o risco do idoso de tipo, não, mas não pode isso porque vai afetar aquilo, não pode esse tipo de bebida porque vai afetar outra coisa. Sim, sempre é um balanço. Então, um caso extremamente comum é um idoso que tem problema cardíaco e problema renal. Então ele precisa tomar, aliás, ele não pode tomar muita água, porque senão vai forçar o coração dele, mas ele não pode tomar pouca água também, porque senão vai forçar o rim dele. E aí qual que é o limiar ali, onde ele vai fazer? Ele vai fazer o melhor que ele pode. Só que para ele fazer o melhor que ele pode, ele precisa ter instrução. Sim. Ele precisa saber o que é esse risco. E às vezes não tem um incentivo dele próprio de querer ter acesso às informações, ou tendo essas informações de praticá-las no seu dia a dia, e também não vai ter o apoio familiar, que acontecendo esse caso onde ele próprio não quer se cuidar, da família demonstrar e incentivar ele a querer se cuidar, a tomar a quantidade de água certa, a fazer refeições regulares, a optar por alimentos que sejam ideais para as condições de saúde dele, porque todo mundo vai ter alguma condição de saúde. Então, cabe a nós compreendermos, lidarmos e tratá-las o melhor que a gente consegue. E uma dúvida minha é, como esse assunto vem à tona, eu acho que por uma questão mais de necessidade por conta da situação atual, onde a gente tem aí um alto índice de idosos na sociedade. Mas quem que comia melhor? O idoso de antigamente ou come melhor o idoso hoje? Ou é difícil analisar isso? Cara, inclusive eu tenho muito interesse no tópico de antropologia da alimentação, né? Não cheguei a formalizar, né, em uma pós-graduação ou algo do tipo, mas já pesquisei bastante a respeito. E dá para dizer que depende, como boa parte das coisas na área de saúde, depende, mas por conta de dois aspectos principais. O acesso a essa alimentação e a escolha dessa alimentação. Então, digamos assim, antigamente, coisa de, sei lá, 50, 100 anos atrás, você não tinha a escolha dessa alimentação. O que você comia, o que você tinha acesso, o que dava. Só que o que dava era muito mais orgânico, mais natural. Você sabia quem que era
da sua cidade, o produtor do leite, o produtor do trigo, o produtor quem fazia o pão, da onde saiu o porco que o seu vizinho abateu para você comer. Então, assim, você tinha muito mais controle sobre essa situação, então eram escolhas muito melhores nutricionalmente falando. E muito menos escolhas, né? Isso, eram menos escolhas, porém elas eram mais assertivas. E hoje você tem uma abundância de escolhas, de opções, porque o idoso pode ir no mercado sozinho, até enquanto ele conseguir andar sozinho, ou ele nem precisa andar mais, porque tem Uber Eats, tem iFood hoje em dia. Não virou lei proibir idoso no mercado. Então o neto dele pode ensinar ele a fazer as compras pelo Uber Eats e vai facilitar a vida dele. Porém, o que vai ser mais chamativo? Os alimentos mais baratos e mais palatáveis, que são os ultraprocessados. Então vai ser a bolacha recheada, vai ser a salsicha, e até porque eu acredito que, dessa perspectiva, por exemplo, nós somos uma geração que já teve uma alta abundância de alimentos ultraprocessados e uma quantidade desde que a gente nasceu. Aí se você pegar pessoas, sei lá, de 70, 80 anos, onde viveu uma transição, digamos assim, nem tanto, até que tinha coisa, mas era muito menos, né? Ele vai ter acesso a isso agora, a gente já tem acesso. Talvez possa, eu não sei, estou fazendo aqui uma análise por cima, mas talvez é interessante para ele ver a nova coisa. Tirando as pessoas que vão ter um pensamento mais saudosista, no sentido, eu sempre comi mamão de manhã, então vou continuar comendo mamão de manhã. Mas se você vai lá, você é idoso, chega no mercado hoje, coisas que você nunca teve acesso, noção do que é. Se você pegar um idoso curioso, por exemplo, você vai gerar, né, vai comprar alguma coisa totalmente estranha, digamos assim. Eu vejo muitos casos onde tem o quesito da praticidade, vejo muitos casos também onde tem isso do histórico, né? Então, ele sempre falou, tipo, refeições, um almoço, um jantar, só é um almoço ou um jantar se tiver arroz, feijão, uma carne de bovina, né? E é isso. Que esse carne é o mínimo. É carne de boi. Carne é carne de boi. Exato. Então, só pode ser esse tipo de refeição, mas já viu casos também onde, tipo, a praticidade vai ditar mais. Então, seja por influência dos familiares, seja porque é uma opção mais barata e ela é feita para ser mais barata, mas, tipo, então esse macarrão hiper sódio aqui, um miojaço, um cup noodles, é só você colocar água e colocar no micro-ondas 3 minutos? É muito melhor isso do que eu parar para cozinhar. É muito gostoso. Não, é feito para ser muito gostoso. Não é problema falar que é muito gostoso. Não, é muito gostoso. É aquela coisa, né? Talvez. Mas, assim, para eu pensar nisso, né? Eu fiz um raciocínio aqui rápido sobre isso. Do mesmo jeito que você tem praticidade para coisa ruim, surgiram as praticidades para coisas boas, por exemplo. Surgir. Então você vai ter, por exemplo, legumes congelados. Sim. Você coloca ali na panela, você não vai ter que pegar o legume, lavar o legume, cortar o legume, Você joga na panela e já era, tá cozinhando. Só que, ao mesmo tempo, é legumes. Né? Eu penso assim, pelo menos. Sim. Então, por mais que seja prático e saudável, não é uma coisa tão nova. Ela é nova por ser prática, mas continua sendo legumes. O que pode facilitar, por exemplo, pessoas corridas, tem um casal muito corrido, que precisa praticidade para fazer uma marmitinha, porque seguem uma dieta ali básica. Bom, legumes congelados entra. Mas se fala para um idoso sobre legumes congelados, talvez seja um pouco mais complicado, né? E eu até questiono essa questão da praticidade, porque se tem uma coisa que a maioria dos idosos tem, é tempo. Por mais que eles não tenham tempo a longo prazo, digamos assim, tem menos que a gente, eles têm mais tempo livre durante o dia deles. E não tá errado, né? Eles trabalharam a vida toda para isso, para poder ter o momento ali de descanso. Ou você é contra a aposentadoria, é isso que você quer dizer? Não, de forma alguma. Eu acho que a gente não vai se aposentar. Para que os nossos pais e avós possam se aposentar, a gente não vai se aposentar. As regras vão ficando cada vez mais distantes, aí são 40 e tantos anos de contribuição e 70 de vida, e daqui a pouco vai ser tipo, nossa, mas a pessoa tá vivendo até 110, então vamos trabalhar até os 80.
acho que isso vai ficar cada realmente. vez mais distante, até porque vai ter mais pessoas idosas, como a gente viu, né? Então, se a partir de 2030 mais de A gente vai ter que tornar essas pessoas idosas produtivas, de alguma forma. tornadas produtivas. Então, a linha aqui do raciocínio parece muito clara para mim, Uhum, de que realmente não tem como ser contra a aposentadoria. uhum. Porém, alguém tem que pagar essa conta. Sim. Eu fui um pouco triste de pensar sobre isso. Passar para o próximo fato. Então, aproximadamente 14% dos adultos com 70 anos ou mais vivem com algum transtorno mental. E aí, aqui a OMS não deixa claro se é ansiedade, depressão, se é Alzheimer, Parkinson, se é demência, mas pelo menos um. E 14% é um número alto, Sim. é um número bem Altíssimo. alto, ainda se tratando com a população geral. Porém, eu queria aprofundar um pouco mais nesse tópico, antes de você Sim. entrar nele, porque eu acredito que aqui tenha muitos casos de falta de diagnóstico. Com certeza. Porque uma vez que você fica idoso, o problema no seu fígado, no seu rim, no seu coração, na sua circulação, no seu pulmão, vai ser muito mais importante de tratar de imediato do que o transtorno mental. Sim. A não ser que ele seja o principal. Sim. A não ser que ele esteja totalmente disfuncional, Isso. disfuncionante, digamos assim, né? A não ser que ele seja a coisa mais grave, digamos Sim. assim, esses outros fatores, né, esses outros sistemas dentro do organismo vão chamar muito mais atenção e dificultar muito mais a vida dele, Sim, digamos, sim. do que os transtornos mentais. Mas eu queria a sua opinião como especialista Não, nesse eu aspecto. acho que você tem assim 200% de razão nesse quesito, porque a grande questão do diagnóstico de um idoso, primeiro que assim, né? Por que você tem um alto volume de diagnóstico de crianças e adolescentes hoje em dia e um baixo volume que ainda é alto, mas um baixo volume de diagnósticos muito menor de idosos? Porque, na verdade, não só a tecnologia da saúde foi sendo desenvolvida e os psicólogos e os psiquiatras foram trabalhando para desenvolver uma forma de identificar isso, mas eles próprios não tinham noção do que isso era. Os novos conceitos, novos parâmetros que são colocados hoje como transtornos, talvez não eram considerados transtornos, apesar de eles terem muitas dificuldades comportamentais durante a vida. Então, essa falta de diagnóstico, ela pode colocar aí uma grande porcentagem a mais de transtorno, seja transtornos de cunho comportamental, transtornos de personalidade, transtornos de cunho neuropatológico, de neurodecadência, onde você vai ter Alzheimer, por exemplo, ou se você pegar, por exemplo, o TEA, que tem hoje limites espectros pré-estabelecidos. Cara, muito mais isso eu acho que é um negócio que é meio clichê, mas tipo, não é falado o suficiente. Porque quantos idosos você já ouviu ou você já conheceu que fala, não, porque essa prataria que eu tenho é só para quando tiver a ocasião X ou quando o parente Y vier aqui visitar. Uhum. Né? É um Sim. comportamento, digamos, que está alinhado com pessoas com TEA. Sim, pode ser encaixado, sim. Mas não era interpretado dessa maneira. Então não foi uma coisa, não, surgiu nos anos 70, sempre existiu, Sempre só não existiu. tinha esse nome. Exatamente. Agora, lógico, a gente tinha que estudar para a gente colocar eles nessa caixinha. Sim. Mas o TEA é um bom exemplo para usar disso. Lógico, a gente pode usar vários outros exemplos. Bom, antes de entrar no TEA, acho que é até interessante comentar. A ansiedade, hoje, do jeito como ela é tratada, você tem uma grande quantidade de disponibilidade terapêutica para a ansiedade, seja ela medicamentosa, seja ela em conjunto, seja ela terapêutica, não só terapêutica, psicoterapêutica, mas você vai ter terapia ocupacional, enfim, várias formas de você lidar com a ansiedade. Grupos, enfim. Só que as pessoas, todo dia, eu como psicólogo, eu tenho contato com esse tipo de conteúdo todo dia.
eu tive que ser forte, então eu não chorei, só que hoje eu sofro. Que as pessoas acham que que ser forte é não chorar por alguma coisa. Eu não sei o que acontece, mas eu não consigo dormir, eu só consigo dormir com remédio. E eu tomo remédio há tantos anos. Você institucionaliza a pessoa dentro do transtorno de ansiedade para ela tomar remédio ou para ela acreditar que aquilo não é um transtorno. É tipo assim, eu tenho um problema isolado, eu tomo um remédio e já era. Tratou-se o sintoma e não a causa. Sim, e é até estranho, Diogo, você conversar com as pessoas, porque quando a pessoa traz o relato, ela traz o sintoma. Uhum. Eu tenho dor de cabeça há não sei quantos anos. Eu choro no trabalho há não sei quanto tempo. Aí quando você pergunta uma coisa que parece que as pessoas não perguntam, mas o que está te causando isso? Por que você está assim? Quando você solta essa pergunta, parece que a pessoa tem um mind blowing, tipo, caraca, eu acho que tem uma causa, não veio do nada. Eu lembro de um caso muito específico, acho que você chegou a conhecer também, de uma senhora que sempre, ela praticamente pontuava as frases dela, com tipo, não, mas não precisa se incomodar, tá tudo bem. Tipo, o Sim. que será que essa pessoa viveu para ter sempre esse comportamento de, tipo, não querer incomodar os outros, de, tipo, ou achar que ela está incomodando os outros, a ponto de, a cada 3 frases, 2 ela termina com, tipo, não, mas não se Desculpa, incomoda, desculpa, tal. É. exatamente. É um histórico de repressão muito grande que gera uma ansiedade. E aí que tá. Assim como o TEA, só que são transtornos de naturezas diferentes, né, digamos assim. Uhum. Assim como o TEA, a ansiedade é uma coisa que se vê muito hoje, principalmente em idosos. Os idosos, eles já estão tanto tempo institucionalizados, tratando a ansiedade de alguma forma que não seria ideal, que é difícil você fazer essa reversão. Uhum. Pessoas mais jovens é um pouco mais fácil trazer à tona as questões. Mas se você olhar o TEA, o espectro do autismo não é a minha especialidade, mas passando um panão por cima, é mais ou menos, são grupos de características de comportamentais que justificam não só características comportamentais, mas características sinápticas e químicas que justificam e se enquadram em certos comportamentos, seja falta de sociabilidade, dificuldade de se comunicar ou ansiedade social, várias questões que vão... Você foi falando, eu fui lembrando de um outro caso, o senhorzinho que ele, agora deve estar com 70 e poucos anos, mas toda refeição ele tinha que sentar na ponta da mesa e ele tinha que ser o primeiro a ser servido, não era ele que pegava e montava o prato, traziam um prato até ele, e quando ele dava a primeira garfada, aí sim o restante da mesa podia se servir e comer. Sim. Agora, isso é patriarcado ou isso é terra? Olha, eu acho que tem um cheirinho de patriarcado, tá? Mas isso também é uma coisa que acontece muito. As pessoas com TEA, elas estabelecem rotinas muito fechadas, onde qualquer desorganização, qualquer coisa que saia da minha rotina, que saia do meu plano, totalmente desorganizante para a pessoa. É muito ruim para a pessoa. Enfim, e aí você vai pegar essas características, que hoje a gente tem conhecimento, a gente tem estudos, você vai ler 1 milhão de livros sobre isso hoje em dia, né? Você não precisa ser um psicólogo necessariamente para você conhecer, para tratar, né? Mas esses idosos, eles têm alto índice de pré-julgamento das pessoas, que muito provavelmente hoje seria enquadrado como transtorno, mas que a pessoa viveu a vida inteira. Aí que tá, aí a gente faz um cálculo e coloca na balança. Entendi. Agora eu entendi a sua linha. Tipo, de onde você partiu desse quesito de ser um comportamento que ela suprimiu durante um tempo. Então, hoje ela entende essa síndrome, esse transtorno como parte dela e não como um problema, porque ele está lá há tanto tempo que não é um problema para ela. Exatamente. Comportamentos disfuncionais, que são enquadrados como transtornos, eram só comportamentos disfuncionais. Se você pegar hoje uma coisa que, por exemplo, o TOD, o transtorno opositor
Psicodélico. Não, Não é com D, né? é Dramático. não, é o transtorno opositor, né? Dromedário. É uma coisa, Desculpa. é um transtorno comportamental relativamente novo, eu preciso me aprofundar mais nele, mas basicamente ele enquadra uma gama de características psicológicas que por exemplo, que hoje você coloca para as crianças que têm muito... Desafiador. Desafiador, exatamente. É isso, Quem transtorno sabe faz opositor ao vivo. desafiador. Onde você tem, por exemplo, uma alta demanda de pessoas da escola ou de pais e mães, entendendo que o comportamento da criança talvez seja um transtorno desafiador e não um processo educativo comportamental. É de se analisar? É de se analisar, mas hoje em dia já existe esse transtorno, entendeu? Logo, a gente faz uma analogia que as pessoas elas têm esses padrões de comportamentos que hoje são transtornos. E poderia ser só um padrão de comportamento na antiguidade. Então, você tem aí, beleza, você tem isso, e aí hoje você vai colocar isso na balança. Até que ponto eu diagnostico uma pessoa por ser idosa para iniciar um tratamento ou eu só adapto o ambiente dela para que isso seja menos agravado no dia a dia dela. Tá. Entende? Sim, sim. Então, é bom ter o diagnóstico? Sim. É necessário em todos os casos? Talvez não. E agora, como você falou, né, fazendo o advogado ali, o contraponto. Onde existe esse abandono, existe esse certo descaso ou uma transferência dessa responsabilidade para cuidadores, onde o idoso é o objeto causador desse transtorno. Existe. Sim. Basicamente, a estrutura do trauma em si, ela pode ser... ela surge, né? Ela surge através de um evento específico e eventos traumáticos, eles não têm uma característica especificada. Cada um vai viver um evento traumático de acordo com o que se considera trauma. É um conceito abstrato, porque se algo é traumático para mim, não necessariamente é traumático para você. Mas você, fazendo advogado diabo tanto da perspectiva contrária, você pode sim, por exemplo, ter uma pessoa com desenvolvimento cognitivo, comportamental ou autorreflexivo sobre uma alta disforia de gênero, onde a pessoa está tentando se encontrar dentro de um processo de transição de gênero ou identificação de gênero, pode até envolver sexualidade ou não, e aí um idoso vai lá, e aqui é aquela coisa que a gente já disse, não é porque é idoso que é uma pessoa boa. Sim. E o idoso vai lá e pode traumatizar um adolescente que está nesse processo de desenvolvimento pessoal. Né? Pode falar coisas que podem gerar um trauma muito grande. Não, pode acontecer. Tem uma regra, né? As causas, eu acho que teria que ser estudadas causa a causa, né? Tipo, situação a situação. Até tem um ponto aqui com relação ao estudo da OMS, 6,8% da vida desses idosos vão ser vividos com esses transtornos. Mas, novamente, acredito que esteja mais correlacionado ao momento do diagnóstico e não ao momento da instauração desse transtorno. E eles colocaram alguns fatores, né? Porque eles estão mais propensos a vivenciar esses eventos adversos, como luto, a queda de renda, redução do senso de propósito devido à aposentadoria. Então, apesar de terem feito contribuições para a sociedade ao longo da vida, isso vai ficando cada vez mais distante. Até aproveitando, e os momentos onde ele vai se lembrar disso talvez se tornem mais escassos. Trazendo por parte da nutrição, um almoço em família, que enquanto os filhos deles estavam crescendo eram todo final de semana, passam a ser extremamente esporádicos. E tem diversos estudos correlacionando a sensação de prazer de se alimentar
Em Sim. refeição é a palatabilidade, era essa palavra que eu queria lembrar. Palatabilidade, quando você faz essa refeição em conjunto. Quando você faz a refeição Sim. ao torno de outras pessoas. Não necessariamente precisam ser pessoas às quais você tem apreço, mas fica ainda mais evidente quando são familiares, quando são amigos. Acho que assim é colocar muito termo técnico em algo que é extremamente fácil de ser percebido, Sim, sim. que tipo, nossa, eu fico mais feliz quando eu almoço na casa da minha avó. Nossa, o happy hour depois da empresa é divertido porque eu tô com a galera ali trocando uma ideia e Sim. tudo. Mas por você colocar isso numericamente também é muito relevante por ter o fator você poder analisar o, qual o impacto disso na terceira Sim. idade. Sim. Sim. A falta de contato social, de uma forma geral, ela é altamente depreciativa. Porque a maioria das pessoas, né, eu sempre falo que tudo vai depender, mas a maioria das pessoas, elas têm a alta tendência a fazer a associação dos sistemas dopaminérgicos dela relacionados aos eventos sociais, sejam eles com família, amigos, namorado, esposa, namorado, esposo. Então, a gente vai ter essa associação. É simples de se pensar, mas ela é um pouco mais complicada de se analisar, porque é aquela coisa, o mesmo alimento, assim como a música, por exemplo, o mesmo alimento, um bolo de casamento, durante o casamento, não tem o mesmo gosto de um bolo de casamento em casa. É porque o bolo de casamento em casa é só bolo. É só bolo. Mas não deixa de ser um raciocínio correto, entende? Então, se você for levando por esse aspecto, você vai depreciando o volume de comportamento deles. É igual o pão francês na França, que é só pão. Exatamente. Igual o pão francês na França, que é só pão. Então, e aí você vai ter, não precisa discorrer muito para a gente entender que isso é um processo que pode ser interpretado como quase que natural na vida de um idoso. Sim. A gente, se você, assim, se você pegar um adolescente, quantidade de amigos que um adolescente tem, para uma pessoa que já tem lá seus 25 anos, já está trabalhando, já é de, nossa, na minha adolescência eu tinha 36 amigos, que era um grupo de amigos. Hoje você tem 4, você fala com 2, sai com 1. E elevando isso, acho que, primeiro, tem tido cada vez menos incentivo para que tenham esses ambientes sociais para a terceira idade. Sim. Então, você não vê mais idoso jogando dominó na praça, Não. algo que era muito comum por conta de questões de segurança, né? Eu acho que isso é menos prevalente. Ou quando está associado com outros comportamentos não tão saudáveis assim, tipo boteco, Sim, né? Ele exatamente. frequentou ali os últimos 40 anos da vida dele, então ele continua indo, mas ele está, por um lado, tratando o aspecto social, mas, por outro lado, desenvolvendo cirrose. Então, não sei se a conta fecha. E até pela questão do luto mesmo, né? Porque, eventualmente, só vai ter um grupo de amigos, estão todos ficando mais velhos. Eventualmente, um deles vai ser o último a estar vivo. E o luto acumulado Uhum. é complicado. E é nesse climão da hora que a gente vai encerrando o nosso papo hoje. Poxa, mas já, cara. Eu sei que passou rápido, quando o papo é bom, o tempo passa mais rápido mesmo. Trazer primeiramente esse chamado a vocês também a se preocuparem mais com esse aspecto da terceira idade, sendo você uma pessoa idosa ou não, sendo você uma pessoa mais jovem, de olhar para os idosos com esse carinho a mais, com essa preocupação a mais, ter cuidado também com seus parentes, com seus familiares, com seus amigos que possam estar tendo alguma situação parecida. Sim. Então, trazendo como um aspecto de alerta mesmo. E agora também falar um pouco mais sobre o nosso trabalho aqui no Psicoprato e sobre a Psiconutri, a nossa clínica. Eu acho que antes da gente falar aqui, cara, faça um ato de caridade, converse com o idoso. Isso é um ato totalmente terapêutico, para ele, pode não ser tanto para você, mas você vai acabar descobrindo que se torna, assim, ajuda. Cara, você quer conhecer sobre o nosso trabalho, assista o nosso vídeo, se inscreva no canal aqui, dê like no vídeo para a gente poder crescer, nesse mundo aqui do audiovisual. Caso você queira conhecer melhor o nosso trabalho também, a gente vai estar disponibilizando o link aqui
do nosso site, onde você vai poder contratar a nossa consultoria, que é com quem? Com você. Diogo Teixeira, E nutricionista comigo, Guilherme esportivo. Mola, psicólogo. Você vai ter o quê? Uma dieta totalmente personalizada para você, onde vai estar tudo explicadinho, elemento por elemento. Eu gosto de dizer que é não só a dieta certa, mas com a cabeça certa para fazer a dieta certa. Então, com um plano personalizado que eu monto e com um acompanhamento psicológico do Gui, que vai te ajudar a conduzir esse processo de reeducação alimentar de maneira mais sucinta e mais eficiente também. Exatamente. Aí a gente vai trabalhar em conjunto aí, né? Em questões Tem nosso curso também. Multifatoriais. Vocês querem estudar um pouco sobre isso? Vocês acharam legal esse papo? Você achou legal o papo? Eu achei muito da hora o papo, cara. Ele também achou legal. Ele achou. Aquele cara ali? Aquele ali. E aquela mina lá? Aquele também. Então, galera, vocês gostaram do nosso papo? Acharam interessante? Vocês captaram alguma informação? Aprenderam alguma coisa? Tem um lugar onde vocês podem estudar mais. Vocês vão ter acesso sobre conteúdos de neurociências geral, vocês vão estudar encéfalo, cérebro, sinapses, vocês vão estudar sistemas, como que o ser humano pensa, por que que ele age, por que que ele não age, o que que é interessante. E vale hora complementar na faculdade. Vale hora complementar na faculdade. Só pegar um certificado lá. Exatamente. Se vocês quiserem só ter a hora complementar na faculdade também. Mas acessem lá, a gente vai deixar o link do nosso curso aqui também, tá? É um curso bem legal, didático, divertido. E é isso. Então é isso. Aqui nos despedimos de vocês e até o episódio da semana que vem. Até, valeu.